Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com um grande convidado lá do norte, porém a gente acabou de descobrir, do Nordeste na real, né? A gente acabou de descobrir que ele é aqui de São Paulo também. Nosso querido amigo Rodrigo Scatoni. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Fukuzawa. Prazer enorme estar aqui com vocês. É um grande prazer. Rodrigo, a gente trouxe para esse assunto uma das grandes referências em relação às tendinopatias, né? E como vocês já viram no título, a gente vai tentar desmistificar, ampliar que tratar a tendinopatia é muito além do que fazer exercício excêntrico, né? Que eu acho que é uma das grandes confusões. E Rafael Crescicalite, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, Fuco. Um prazer estar aqui com você também, Rodrigo. E aos nossos ouvintes aí, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que esse é um daqueles assuntos que a gente sabe que existe um senso comum, né? Apesar de as evidências já estarem apontando outro panorama aí do problema ou da situação. Eu acho que vai ser bom discutir isso, assim como a gente discutiu no episódio sobre fáscias. Acho que a discussão hoje vai longe aí. Muito bom. E lembrando, se vocês estiverem escutando esse episódio antes do dia 31 de julho, a gente está com a turma 2 da nossa pós-graduação com as turmas abertas. Então, caso não tenha se inscrevido ainda, vai lá, corre lá, se inscreve para estar com a gente nessa segunda turma, tá? E voltando aqui para o Scatoni. Scatoni, por favor, se apresente para quem não te conhece. Então vamos lá, pessoal. Só para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Scatoni, eu sou fisioterapeuta de formação, eu me formei na Universidade Federal de São Carlos. Depois eu fiz um aprimoramento em ortopedia e traumatologia na Unicamp. Fiquei um ano lá, atendendo bastante pacientes no HC da Unicamp. Depois eu voltei para fazer o meu mestrado na UFSCar de novo, então eu voltei em 2010 para fazer o mestrado. Depois já emplaquei o doutorado logo em seguida. E durante o doutorado eu tive, então, a oportunidade de estudar tendinopatias, né? Eu fiz o meu doutorado estudando tendinopatia patelar em atletas. E durante o doutorado eu consegui uma bolsa de sanduíche para ir para a Austrália. E eu consegui fazer lá, então, uma parte do meu estudo de doutorado no Instituto Australiano de Esportes, que fica em Canberra, né, a capital da Austrália, com o Craig Purdue, que é uma das grandes referências mundiais, né, no estudo das tendinopatias em geral, juntamente com a Jill Cook. Aí voltei para o Brasil em 2015, em 2016 eu defendi o doutorado, e aí eu já fui aprovado logo em seguida no concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde hoje em dia eu sou professor, eu dou aula para o curso de fisioterapia na graduação, e eu sou coordenador do mestrado em ciências da reabilitação aqui, e eu também sou parte do corpo docente do programa de pós-graduação em fisioterapia e eu oriento mestrado e doutorado aqui também. Então, estou fazendo pesquisa hoje em dia aqui, além de dar aula na graduação, supervisionando estágio de ortopedia, e acho que resumidamente essa é a história. Muito bom. Então, o Scatoni é um dos grandes nomes em relação a esse assunto. Eu queria até aproveitar, Rodrigo, você pode falar um pouco do grupo de estudo que tem relacionado a tendão aqui no Brasil, né? Que o professor Rodrigo Oliveira comanda. Então, se quiser, até aproveita e fala um pouquinho desse grupo, que eu acho que era uma coisa que para mim ficou muito curioso quando eu falei assim, tem tudo isso para estudar de tendão, né? Então, fala um pouquinho desse grupo e como que ele surgiu aí. Então, é muito legal isso, porque o Rodrigo Oliveira foi o líder, né? Ele criou o grupo de tendão lá no começo dos anos 2010, entre 2010 e 2015, né? Para estudar, ele tinha feito já o doutorado dele estudando o efeito da diabetes nos tendões, e ele sempre foi um entusiasta dessa área. Então, ele criou um grupo tentando juntar diferentes pessoas do Brasil que estudassem tendinopatias em geral, e aí ele acabou encontrando pessoas que são tão entusiastas quanto ele, né? Então eu estava aqui no Rio Grande do Norte já, ele é do Ceará, né? E a gente fez um evento que foi um simpósio de tendinopatias que juntou ali a Natália Bittencourt, a Luciana de Michelis, Mendonça, eu fui, o Felipe Abdala, o próprio Yuri, que é do grupo de vocês, várias pessoas que são entusiastas de tendão foram para discutir tendinopatias em geral, né? E aí ali a gente consolidou o grupo mesmo para fazer pesquisas nessa área, seja o efeito do exercício nos tendões, diferentes intervenções com recursos eletrofísicos e principalmente reabilitação com exercícios, de que forma a gente consegue reduzir dor e melhorar a função em pacientes com tendinopatias em geral.
Perfeito. E a tendinopatia é um assunto que, principalmente para quem trabalha com fisioterapia ortopédica, traumatológica e principalmente no esporte, é muito recorrente, né? E eu acho que nada melhor do que a gente começar falando um pouco do contexto histórico, principalmente em relação à definição, né, Scatoni? Então, teve a questão a era da tendinite, era da tendinose, se tem inflamação, não tem. Então, esclarece para a gente aqui um pouquinho de todos esses aspectos de nomenclatura e qual que seria o nome mais ideal hoje e o porquê, né? Legal. Então, assim, lá na década de 80, quando começaram a fazer um pouco mais de pesquisa sobre o assunto, né, existiam algumas hipóteses para tentar explicar de onde vem a disfunção, a dor desses pacientes. E aí levantaram a hipótese de que seria um problema inflamatório. Então, teria uma inflamação associada ao sobreuso, e muita gente especulava que isso aconteceria por micro-rupturas do colágeno. Então, eu faço exercício em excesso, eu tenho micro-rupturas do colágeno, isso gera um processo inflamatório, e essa inflamação provoca dor, e isso vai provocar perda de função, e por aí vai. E isso poderia se cronificar caso isso não fosse bem tratado. E aí começaram a sair mais estudos para tentar ver a histologia do tecido, para ver se de fato existe ali um processo inflamatório guiando a patologia, a alteração estrutural que a gente tem ali. E eles começaram a ver que existia uma ou outra célula inflamatória, mas não existia aquele exudato inflamatório presente, nada que de fato justificasse a gente chamar de uma tendinite, né, um processo inflamatório realmente muito marcante. E aí começou a se falar, então, bom, talvez então não seja uma tendinite, né? Talvez seja alguma outra coisa que a gente não está entendendo muito bem o que é. Outra coisa que fez com que eles pensassem que talvez a inflamação não fosse o principal motor do problema foi o fato de que recursos anti-inflamatórios, em geral, não têm um bom resultado no tratamento das tendinopatias. Se você bota lá o tratamento padrão para uma inflamação aguda, seria repouso, gelo, recursos anti-inflamatórios em geral, e eles tentaram fazer isso como uma abordagem de tratamento e tiveram resultados muito ruins, né? Às vezes, em curto prazo, a dor melhora, mas no dia seguinte a dor já está lá igual estava antes ou até pior. Então, eles começaram a perceber que, de fato, tinha alguma coisa diferente aí que não estava explicando o todo do contexto, né? Então, eles começaram a estudar um pouco mais e viram que existia uma degeneração importante, uma alteração estrutural importante, mas que não tinha muito a ver com inflamação. A própria teoria da ruptura do colágeno, ela caiu por terra, porque tem estudos pegando a junção miotendínea de cadáveres e em vários modelos animais, eles puxam para ver até onde vai a falha, e eles viram que o músculo rompe primeiro, o osso avulsiona, mas o tendão é tão forte que ele não rompe as fibras de colágeno. O tendão sadio, ele não rompe. Então, a fase inicial da alteração não faz sentido pensar que são fibras de colágeno que estão tendo micro-rupturas, né? Só acontece ruptura quando o tendão já está muito desestruturado, uma organização muito ruim. Então, eles começaram a tentar achar hipóteses alternativas para explicar a fisiopatologia, né? E aí a Jill Cook e o Craig Purdan, lá da Austrália, brilhantemente cunharam lá a hipótese, né, que agora muita gente já chama até de teoria, por ter um pouco mais de respaldo científico, que é a do modelo continuum da tendinopatia, que é um modelo mediado por células. Então, basicamente, o que a gente tem, de forma resumida, é que os tenócitos, que são as células primordiais do tendão, quando são sobrecarregados ou com estresse tênsio ou com estresse compressivo, eles passam a produzir substâncias que alteram a conformação da matriz. Então, o colágeno que eles produzem é um colágeno diferente. Eles passam, em alguns casos, a produzir substâncias nociceptivas, como o glutamato, substância P, o que gera dor, mas não existe um processo inflamatório presente, não existem rupturas das fibras de colágeno que gerariam um processo inflamatório. Células inflamatórias eventualmente aparecem na região, mas elas não são o motor primário da fisiopatologia. Então, com base nisso, a gente começou a entender que carga é chave para tratar as tendinopatias. E aí a gente migrou para longe do termo tendinite e começou a se usar mais o termo tendinopatia, porque ele é um termo guarda-chuva que engloba disfunções de tendão de forma geral, e ele não induz a pessoa que vai tratar a fazer recursos analgésicos, repouso, anti-inflamatórios, como o termo tendinite faz. Se a pessoa chega em casa e bota no Google que eu tenho uma tendinite, ela vai ver lá que a inflamação é tratada com recursos anti-inflamatórios, e isso é muito contraproducente para a gente. Então, pensando em termos de não provocar mais mal do que bem, na terminologia, o último consenso recomenda que a gente use a terminologia de tendinopatia para as disfunções que estão relacionadas à dor e perda de função nos tendões. Perfeito. Rafa, Uma coisa legal, Rodrigo, nessa tua fala, cara, é que
Isso bate muito com até alguns entendimentos que estão sendo novidade aí com relação ao funcionamento do sistema noceptivo em outras condições, né? Em várias condições musculoesqueléticas, né, a gente hoje entende que existem alguns tipos de noceptores, não são só inflamatórios, os multimodais, né, que não respondem só à inflamação, mas um ponto pacífico aí é que todos os noceptores, uma vez que ativos, eles tendem a soltar substâncias neuroinflamatórias de volta, né, no tecido. Isso é chamado na literatura de efeito antidrômico. E o interessante é justamente isso que você falou, né? Como o próprio sistema acaba liberando por mudanças, enfim, né, na própria, muitas vezes, no próprio funcionamento celular local, libera substâncias que não são mediadores químicos pró-inflamatórios, mas são substâncias que sensibilizam receptores. Isso acontece no processo inflamatório, mas a gente está descobrindo que isso acontece em várias outras condições, né? E que mantém uma certa sensibilização periférica na ausência de inflamação mediada por células pró-inflamatórias, o que é uma coisa muito louca, né, da gente pensar. E parece que nas tendinopatias de membro inferior é bem isso mesmo, né? Não existe evidência de sensibilização central, é realmente uma dor nociplástica em pacientes com tendinopatia patelar ou de Aquiles. Nada de glúteo a gente não tem certeza ainda, né? De ombro parece que existe ali algum componente já de sensibilização central, mas a gente está realmente com uma mudança de paradigma muito interessante nas disfunções musculoesqueléticas nos últimos anos. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento para essas novas evidências, porque isso vai mudar tudo na forma como a gente maneja esses pacientes. Perfeito. E eu acho muito interessante, né, para simplificar, né, a questão da história, porque que ela é importante, toda vez que a gente tenta entender essa fisiopatologia, ela direciona cada tratamento, né? E se for pensar até na questão do famoso excêntrico, que nasceu na época da tendinose, a ideia era realmente machucar o tendão para você recicatrizar ele e fazer uma cicatrização que a gente chamaria de mais adequada, né? Mas para mim sempre foi muito estranho, porque a questão de você cicatrizar melhor o tecido é uma coisa totalmente não perceptível, principalmente na questão clínica, né? Então eu acho que o excêntrico começou a ganhar essa fama nessa época da tendinose, né? Assim como o Scatoni falou que uma época parou-se de se achar essas salas inflamatórias realmente relevantes, né? E aí começou a nascer essa história do excêntrico. Eu acho que é uma história super legal, Scatoni, se você quiser parar e contar um pouquinho ela, vale a pena, porque isso se populariza e até hoje se usa como tratamento padrão ouro, só que a gente já sabe que está muito além disso, né? O excêntrico ele surgiu lá, na verdade, nos anos 80, já tem um trabalho do Stanish e da Sandra Curran, que é um estudo que eles fizeram com tendinopatia patelar, em que eles queriam ver, eles viam que as pessoas que tinham tendinopatia faziam muita contração excêntrica no esporte. Então, com base nesse racional, eles pensaram, bom, a gente tem que fortalecer excentricamente, mas o protocolo deles envolvia uma coisa muito diferente do que o protocolo do Alfredson viu depois, que era a contração excêntrica rápida em grandes angulações de alongamento, e eles viram um bom resultado num trabalho muito, muito pequeno, né? E aí, depois a gente tem o estudo clássico do Alfredson, que saiu lá em 1998, né? Então, para quem não conhece, o Håkan Alfredson, ele é um médico lá da Suécia, que tinha uma tendinopatia crônica de Aquiles, ele era corredor, e ele tinha uma tendinopatia crônica, ele queria ser tratado, ele não tinha bons resultados com o que ele estava fazendo, ele queria fazer cirurgia para tratar, ele estava na época da residência, e aí o médico não queria operar ele de jeito nenhum, porque disse que não tinha um bom prognóstico, as cirurgias para as tendinopatias. E ele insistindo, insistindo, e o cara falou, eu só vou operar você se você romper esse tendão. Ele disse, tá bom, então, eu vou romper o tendão. E aí começou a fazer exercício de alta carga na rampa, um excêntrico, que é o que ele conseguiu pensar que era o que geraria maior estresse no tendão, com mochila nas costas, e importante, sentindo dor em cada repetição. Ele queria realmente machucar ali, se rompesse, não rompeu, não tem problema nenhum com isso. E ele viu que ele melhorou muito, muito em pouco tempo, com poucas semanas de exercício, tentando realmente machucar o tecido, ele simplesmente ficou assintomático. E aí, com base nessa experiência pessoal dele, ele tentou fazer um estudo, então, para tentar ver o efeito da intervenção com exercício progressivo com a carga excêntrica em comparação à cirurgia. E ele fez um primeiro estudo, que foi um estudo que ele comparou a intervenção de cirurgia com a intervenção com exercícios excêntricos, sendo feitos na rampa, né? Então, como é que era o protocolo? As pessoas faziam 3 séries de 15 repetições, todos os dias, 2 vezes por dia, sentindo dor no tendão em cada repetição, e quando não tivesse mais sentindo dor, aumentava a carga, colocando 5 quilos na mochila, depois mais 5 quilos e assim ia indo. E quando a mochila não dava conta mais, iam para máquinas na academia, né? Fazia lá no Smith, por exemplo, fazia uma flexão plantar com a carga em cima dos ombros. E o protocolo envolve 12 semanas dessa intervenção.
E aí, nesse primeiro estudo, ele viu um ótimo resultado em comparação à cirurgia, né? Ótimo retorno ao esporte, melhor restauração da força de flexão plantar e melhor função nos pacientes que fizeram isso em metade do tempo do que o grupo que fez cirurgia. Então, com base nisso, explodiu a questão de que a tendinopatia deveria ser tratada, então, com um protocolo excêntrico, que foi esse protocolo arbitrário que eles criaram ali para tentar tratar aquela tendinopatia crônica do Alfredson. Depois procurou se adaptar a esse protocolo para diferentes tendinopatias, fizeram para patelar, fizeram para ombro, mas sempre estudos muito pequenos, estudos com série de casos, estudos que não tinham um grupo controle tão bom, então ainda a gente tinha uma série, a gente tem até hoje, né, uma série de limitações para dizer que esse protocolo de exercício é o melhor protocolo, né? E aí começaram a sair uma série de trabalhos pontuando quais são as principais falhas, as principais questões que o protocolo excêntrico não trata dos pacientes com tendinopatia, que é o que a gente vai abordar um pouco mais a fundo nessa nossa conversa. Não, perfeito. E aí acabou tendo esse boom de estudos, né? E aí, por um bom tempo, tudo que era relacionado à tendinopatia era tratamento excêntrico. E aí começou a ficar até de uma forma muito cansativa, né? Eu acho que isso gera até um gasto científico mesmo, né? De fazer um processo de muito estudo. E eu estava comentando com o Rodrigo, né? Eu tenho uma aula de tendinopatia que está na plataforma, que você começa a reparar diversos editoriais chovendo no molhado, tentando fazer algum resumo dessa história, mas o resumo acaba caindo na mesma coisa e as principais revisões sistemáticas que eles mostram que a questão da modalidade terapêutica do exercício não seria o que faria a diferença, né, em relação. E talvez a grande questão está relacionada um pouco à carga, e aí você começa os novos protocolos relacionados a isso, né? Então tem o Heavy Low Resistance, né, seria de treinamento mais de resistência e tudo mais. Acho que é legal falar um pouquinho dessas novas modalidades, o que elas mudariam e se realmente as evidências suportam isso, Rodrigo. Então, por muito tempo, então, o protocolo do Alfredson, com base nesse primeiro estudo bastante limitado, digamos assim, ele virou, assim, a referência para tratar tendinopatias. Então, você vai olhar os livros texto, né? Quem vai estudar para o livro texto vai achar lá que o tratamento para tendinopatia é exercício excêntrico com protocolo de 3 séries de 15 todo dia, 2 vezes por dia. Aí alguns outros pesquisadores começaram a tentar ver alternativas. Será que precisa fazer todo dia mesmo? Porque uma das principais queixas que a gente tem dos clínicos em geral, e eu vejo isso na prática com os alunos, né, e com os atletas, a aderência é muito baixa, a aderência é muito ruim. Quem é que faz exercício todo dia sentindo dor 2 vezes por dia? Então eles começaram a perceber que a aderência desse tipo de intervenção é muito baixa. Então começaram a pensar em alternativas. Então a gente tem a Karen Silbernagle lá dos Estados Unidos propõe um outro protocolo de carga progressiva que envolve exercícios concêntricos e excêntricos progressivos para o tríceps sural. E numa fase avançada ela faz um treino pliométrico também antes de fazer o retorno ao esporte e viu excelentes resultados nesses atletas em atletas em comparação com o protocolo excêntrico. Depois a gente teve em 2009 saiu o protocolo do Heavy Slow Resistance Training, que é um grupo lá dos países nórdicos, que a gente traduz livremente como treino lento de alta carga, que seria um protocolo que envolve cargas bastante altas para o tendão, sendo feitas de forma lenta, 3 vezes por semana. E aí eles fazem normalmente 3 exercícios para aquele grupo muscular do tendão acometido. Então a gente tem evidências já para o tríceps sural, para tendinopatia de Aquiles, para tendinopatia patelar, e tem um estudo com o ombro também para tendinopatia de manguito. Então, basicamente, o que eles fazem? Vou dar o exemplo da tendinopatia patelar. Eles fazem o agachamento, o hack squats, né, o agachamento naquela máquina de hack, e o leg press, de 0 a 60 graus de flexão de joelho. Eles fazem o exercício em 6 segundos, então 3 segundos para descer e 3 segundos para subir. E eles iniciam o protocolo com uma carga de 15 repetições máximas. Então, para quem não lembra o que é isso, é a carga máxima com a qual a pessoa consegue fazer 15 repetições, mas não consegue completar a 16ª. E aí, depois da primeira semana, eles vão evoluir para 12 RM, 12 repetições máximas, depois 10 repetições máximas, 8 repetições máximas, até 6 repetições máximas, que é as últimas 3 semanas, da nona até a 12ª, na verdade, são 4 semanas. Eles fazem o trabalho com esses 3 exercícios com 6 repetições máximas. Então, notem que o número de repetições diminui, mas a carga aumenta muito, carga progressiva, sendo aplicada de forma lenta nos tendões. E esse estudo do Kongsgaard, que foi o primeiro que foi feito para ver o efeito dessa intervenção, comparou, um grupo fez o treino lento de alta carga, o outro grupo fez o protocolo excêntrico,
com 3 de 15 todos os dias, 2 vezes por dia, e um outro grupo fez infiltração de corticoide no tendão. E o que eles viram que o corticoide diminui muito a dor em curto prazo, mas depois a dor volta. O excêntrico e o treino lento de alta carga, os dois tiveram benefício em longo prazo, tiveram melhores resultados em longo prazo em relação ao corticoide, mas a aderência ao tratamento foi muito melhor no grupo que fez o treino lento de alta carga, e em parte porque ele é feito 3 vezes por semana, ele não é feito todos os dias, 2 vezes por dia. E outra coisa que eles fizeram nesse estudo foi biópsia dos tendões, para ver como é que estava a renovação do colágeno depois da intervenção. Eles chamam de turnover, né, do colágeno. E eles viram que o grupo que fez o treino lento de alta carga teve melhor renovação do colágeno do que o grupo que fez excêntrico. Então, os benefícios, né, desse treino lento de alta carga seriam melhor aderência dos pacientes e melhor renovação do colágeno em comparação a um treino que é feito todos os dias, 2 vezes por dia. E eles especulam que isso acontece porque você dá tempo para o colágeno se renovar, né? Porque tem um trabalho que viu que se você faz exercício todos os dias, você não dá tempo suficiente para o colágeno se remodelar nesses tendões. Então, você precisaria ali de pelo menos 36 horas de repouso entre um exercício e outro de alta intensidade para poder ter uma renovação adequada do colágeno. Então, essa é uma outra abordagem que tem crescido bastante em termos de evidência e em termos de bons resultados na prática clínica, né? O que a gente chama de treino lento de alta carga. E o mais recente, né, se a gente for olhar agora os trabalhos mais novos, tem proposto uma intervenção em fases, em que você inicialmente faria ali uma abordagem com um exercício isométrico para tentar diminuir a carga excessiva que o tendão está sofrendo, já começando a dar alguma carga para o tendão. Para alguns tendões, a isometria tem até efeito analgésico. Numa segunda fase, que tem menos sintoma agudo, você já iria para um treino de alta carga com baixa velocidade, que é similar ao que a gente chama de treino lento de alta carga. E depois, na fase avançada, você faz uma coisa que é muito importante e muito negligenciada, que é o treino pliométrico, o treino de alta velocidade, para permitir que o tendão volte a ter o comportamento de mola que ele precisa ter antes da fase de retorno ao esporte, que seria a quarta fase. E aí a gente tem uma evidência muito bacana que saiu agora, né, no ano de 2020, né, que é um artigo que comparou o protocolo excêntrico e essa abordagem em 4 fases e viu melhor resultado na abordagem de 4 fases do que no protocolo clássico excêntrico de 3 séries de 15 todos os dias, 2 vezes por dia. Então, a gente tem muita coisa nova surgindo na área, tem estudos vendo agora a inibição cortical também, tentando ver intervenções envolvendo o uso de metrônomo para tentar minimizar a inibição cortical do quadríceps nas intervenções. Tem muita coisa nova, muito bacana, muito assim, refinada em termos de tratamento, que me dá uma certa agonia de ver o pessoal ainda tratando todas as tendinopatias como se fossem iguais, todas do mesmo jeito, com um protocolo que dá para chamar até de arcaico hoje em dia, que é esse protocolo excêntrico. Perfeito. Não, e é muito interessante, assim, né? Particularmente o tratamento em estágios, né, que ele propõe, ele é um tratamento que ele não necessariamente você precisa pular, cumprir uma para ir para outra, né? Você pode mesclar os estágios em si, que é muito mais realista, né? Se você está numa fase 4, o paciente tem ainda alguma sintomatologia, você pode mesclar com a parte isométrica, né? Você vai pulando os estágios conforme a evolução do paciente, e na minha opinião isso é muito mais pragmático. E aí você compartilhou aí uma angústia. Eu particularmente tenho uma em relação a ver os protocolos relacionados à tendinopatia, que ainda me parece muito focado, né, em tratar a estrutura e a condição, né? E aí me parece que eles ficam procurando o protocolo ideal e perfeito, e num geral, particularmente na minha prática, eu literalmente tento pensar nesse membro inferior como um todo, nesse fortalecimento mais generalizado, nesse trabalho e manejo de carga, né? Então, são várias coisas que, lembrando que o ensaio clínico ele tem uma eficácia de um ambiente controlado e o pragmatismo acaba sendo bem diferente, indo para outras vertentes. Me fala se na tua prática você também consegue ver isso, se também utiliza dessa forma, ou se com seus alunos você acaba usando de uma forma um pouco mais fechada. É legal porque até consigo trazer um pouco do histórico, né? Quando eu fui começar meu doutorado lá em 2014, 2012, na verdade, uma das coisas que me angustiava é que o protocolo excêntrico era o principal, né? Em 2012, se vocês forem olhar, não tinha nada dessa abordagem, né? E a gente teve a ideia de vamos fazer um fortalecimento da cadeia cinética, vamos ver o que acontece. Bom, a gente sabe que tem fatores de risco na cadeia cinética que já foram identificados, restrição de dorsiflexão, parece que a mecânica da aterrissagem dessas pessoas está alterada,
E aí a gente pensou, bom, vamos fazer uma intervenção tratando esses fatores e vamos ver o que acontece com esses atletas, né? Do que ficar simplesmente dando carga progressiva para o tendão. E aí a gente fez um trabalho, a gente publicou inclusive na edição especial da JOSPT de 2015, que foi a edição especial de tendinopatia, saiu um dos trabalhos do meu doutorado, que é uma série, um relato de caso, em que a gente tratou um atleta com essa abordagem. A gente fez fortalecimento de extensores de quadril com o cara, e a gente fez um treino de aterrissagem de salto, para que ele não aterrissasse de uma forma tão rígida e usasse mais a cadeia cinética para distribuir a energia, que não ficaria tão restrita ao tendão patelar, ao quadríceps, para dissipação daquela força. Então a gente fez lá 8 semanas de intervenção, com ênfase grande em exercícios para glúteo máximo, e esse treino com feedback verbal para ele reduzir o som da aterrissagem de salto dele e aumentar um pouco a flexão de tronco, jogando o quadril para trás. Era um atleta de voleibol. E a gente teve um resultado espantoso, né? Com poucas semanas de intervenção, a dor do cara já tinha desaparecido. A gente fez ultrassom antes e depois. E a gente viu, corroborando com a literatura, que a estrutura não muda muito. O tendão continua com a alteração estrutural, mas a dor dele desaparece. E tem vários estudos do pessoal lá da Austrália mostrando isso também, que tem 24 semanas de intervenção, às vezes, a alteração estrutural continua presente. Então, não faz sentido pensar em intervenções direcionadas para a estrutura. O que a gente precisa fazer é aumentar a robustez do sistema musculoesquelético, para que eu pare de sobrecarregar aquela estrutura com as demandas específicas do esporte e consiga realmente permitir que ele consiga realizar aquelas atividades sem sobrecarregar a estrutura, né? Aí a gente entra também naqueles conceitos mais atuais também, sobre a questão de fortalecer a rosquinha e parar de ficar preocupado com o buraco, né? Para quem não está familiarizado com esses termos, o pessoal lá da Austrália fez um estudo em que eles tentaram mapear as fibras dos tendões para tentar ver como é que eles estavam em pessoas assintomáticas, que não tinham nenhuma alteração no tendão, e pessoas que tinham dor. E eles viram lá que existe uma área de alteração patológica bem grande nas pessoas que têm tendinopatia, que não está presente em quem é normal, quem não tem nenhum sintoma no tendão. Mas eles viram também que a parte de fora do tendão, que seria a parte periférica, que está longe daquela parte que está alterada, ela também aumenta seu número de fibras, e você tem mais fibras boas no tendão patológico do que no tendão que não tem nenhuma alteração estrutural. Então, com base nisso, eles falaram, bom, a gente tem muita fibra boa que a gente pode usar para transmitir aquela energia mecânica, e eu não preciso ficar preocupado em mudar o que está lá no meio. Aquela parte mecanicamente inerte que está no meio, parece que não muda com intervenção nenhuma. Mas se eu fizer carga progressiva para a parte de fora, eu consigo restaurar a função. Eu consigo reduzir a dor e restaurar a função, que é, no final das contas, a única coisa que importa, né? Meu paciente quer diminuir dor e voltar a performar como ele fazia antes. É isso que importa para a gente. Então, mudar a estrutura não é algo que tem relevância para ele. Então, com base nisso, as intervenções têm sido agora cada vez mais focadas em carga progressiva para os tendões, independente do tipo de contração, e aumentar a robustez do sistema musculoesquelético como um todo, levando em consideração o gesto esportivo ou as demandas funcionais do meu paciente, para que ele consiga retornar às atividades sem gerar uma nova sobrecarga. Perfeito. E eu acho que agora até é um momento bom de esclarecer, né? Uma coisa que a gente sempre fala dentro do mundo da dor é a relação de terapias de exposição gradual. O que o Scatoni está falando agora realmente é a graduação de carga que a gente tem que fazer no tendão específico, tá, gente? Então, isso é uma confusão muito comum, que o pessoal confunde a terapia cognitivo-comportamental com a carga mecânica, e essa é um bom exemplo, porque na tendinopatia você realmente precisa aumentar a dose de carga durante toda a evolução do tratamento, né? E uma das coisas que a gente combinou de falar aqui, que eu acho super relevante, são esses principais erros e falhas, né? Que vêm até principalmente alguns pontos do editorial da Jill Cook, e eu até vou deixar esse artigo lá no Telegram para vocês, relacionado a esses principais erros do manejo da tendinopatia, né? Então, Scatoni, se você quiser listar ele, a gente vai conversando cada ponto, faça como você achar melhor. Eu vou listar os que, alguns, inclusive, que ela não coloca lá, mas que eu tenho visto muito frequentemente e a gente tem discutido, né, nas reuniões dos consensos. Para quem não sabe também, existe a cada 2 anos existe uma reunião de especialistas na área que faz as discussões para formar consensos na área de tendinopatia. E o último foi na Holanda, e eu participei desse. Foi a terceira vez que eu fui já, na verdade, mas esse foi um pouco mais marcante para mim, porque a gente agora está escrevendo o consenso de tendinopatia patelar e tem tido discussões muito aprofundadas sobre esse tipo de coisa, sobre critérios diagnósticos, critérios relacionados à alta também. Então, são coisas que a gente ainda tem muito superficial na literatura. Então, alguns desses erros também que eu vou trazer são coisas que a gente tem debatido nesse grupo de trabalho. Então, basicamente, eu acho que um dos principais que eu listo é assumir que dá para tratar só usando o senso comum.
As pessoas acham que simplesmente, eu me formei na faculdade, eu sei tratar uma disfunção musculoesquelética, então eu não preciso estudar a fundo fisiopatologia de tendinopatia, não preciso entender nada disso, eu vou tratar do jeito como eu acho que é, então eu acho que tem inflamação, eu vou fazer recurso inflamatório, vou fazer repouso, vou fazer... Então tem uma série de erros aí que o pessoal comete justamente por subestimar, digamos assim, a complexidade do problema. Então esse é um erro importante. Avaliar de forma superficial seria o segundo erro que eu listaria. As pessoas esquecem, às vezes, de olhar para o indivíduo que está ali na frente e quer simplesmente fazer o indivíduo se encaixar no protocolo que faz sentido na sua cabeça e esquece de ver o perfil do paciente, o que é que ele quer voltar a fazer, quais são as crenças e expectativas que ele tem, o que é que ele tem feito, o que é que ele julga que é relevante ali ou não, e o que que ele tem de alteração importante mesmo, o que que ele precisa ter em termos de força, potência para voltar a fazer o que ele fazia antes. E aí o pessoal, por não avaliar isso, acaba subestimando também as necessidades que o indivíduo tem na hora de tratar. Achar que todas as tendinopatias são iguais é um outro erro muito comum que eu vejo. E eu sempre costumo dar como exemplo o tendão de Aquiles. A gente tem, num próprio tendão, duas disfunções que são diferentes no tratamento, que é a tendinopatia de corpo de tendão e a tendinopatia insercional. Então, para quem não sabe a diferença, a tendinopatia insercional dói exatamente na inserção do tendão no calcâneo. E para quem tem uma tendinopatia de corpo de tendão, a dor é mais 2 a 6 centímetros acima da inserção. Dói bem o corpo do tendão mesmo. E a fisiopatologia é um pouco diferente, porque a tendinopatia insercional, um dos componentes que gerou a sobrecarga é o estresse compressivo. A compressão tem sido estudada nos últimos anos. Quando você dá compressão em cima do tendão, ele responde de uma forma catabólica. Ele para de produzir colágeno tipo 1 e ele altera a estrutura dele. O pessoal especula que isso aconteça para ele conseguir lidar com aquela carga compressiva. É como se ele estivesse se remodelando para ficar parecido com uma fibrocartilagem que vai conseguir lidar com aquela compressão, diferente das estruturas bem alinhadas que ele tinha antes, que era mais capaz de suportar o estresse tênsio. Né? Então, quando a gente dá compressão, o tendão ele se remodela. Só que aí, quando você dá estresse tênsio de novo e ele está com essa estrutura alterada, ele se sobrecarrega de novo. Então, o estresse compressivo parece ser chave nas tendinopatias insercionais e a gente tem que levar isso em consideração. Na tendinopatia de corpo de tendão, isso não faz a menor diferença. A gente tem que olhar para a sobrecarga mecânica, olhar o histórico de carga do indivíduo, como é que está a força dos flexores plantares, do quadríceps, do glúteo. Eu tenho que olhar para o gesto esportivo, eu tenho que olhar para uma série de variáveis, mas o manejo é diferente, numa mesma região, numa mesma estrutura, digamos assim. Então, a pessoa daí assumir que tratar uma tendinopatia de Aquiles é igual a tratar uma tendinopatia de manguito rotador, aí são mundos completamente diferentes. Vai errar e vai errar feio. Uhum. Então, saber entender que houve uma evolução grande no estudo dessas áreas e que a gente tem que entender essas particularidades para tratar de uma forma mais adequada os nossos pacientes. E particularmente, né, só aproveitando esse comentário, Rodrigo, as entesites, elas são muito mais chatas de se tratar, né? Eu não sei como que é a sua resposta em relação a isso, mas as entesopatias, elas são muito mais difíceis, mais demoradas, o manejo de carga é um pouco mais complexo relacionado à de corpo do tendão, né? Não sei se você tem a mesma experiência. Sim, eu tenho uma experiência boa quando a gente trata a compressão de forma adequada. A gente consegue minimizar a compressão, porque esse é um erro comum, né? As pessoas, se elas querem tratar da mesma forma, né, elas vão fazer, por exemplo, o protocolo do Alfredson de 3 de 15 na rampa. E quando você faz o protocolo de 3 de 15 do Alfredson na rampa, você está dando compressão para o tendão em cada repetição que você faz. Né? O paciente vai piorar, porque ele está recebendo o mesmo estímulo negativo que ele recebeu no que gerou a sobrecarga. Para o tendão, o corpo de tendão, isso não é um problema tão grande. Então, o desafio é você identificar quais atividades do dia a dia e do esporte que estão provocando compressão nessas entesopatias e conseguir minimizá-las nesse primeiro momento. Na fase avançada, eu preciso inserir a compressão novamente em várias atividades, inclusive em atividades de alta velocidade, mas na fase inicial, identificar o que está provocando a compressão e tentar minimizar isso é bastante importante nessas entesopatias. Ainda falando sobre diferenças de tendões, pessoal, é importante entender que os tendões de membro inferior, eles se comportam mais como uma mola, diferente dos tendões de membro superior, por exemplo, que são conhecidos como tendões posicionais. Eles têm uma estrutura diferente, eles respondem diferente à carga, então entender as particularidades dos tendões é importante porque eu não preciso ter um comportamento de mola, por exemplo, no tendão do manguito rotador, da forma como eu preciso ter no tendão de Aquiles. Então, se eu não preparar meu tendão de Aquiles com esse tipo de estímulo na fase avançada, inevitavelmente, a hora que ele voltar para o esporte, ele vai ter sobrecarga de novo. Então, entender isso é bastante importante. Outro erro comum é enfatizar condutas passivas no tratamento, que é o que a gente vê com muita frequência, né? O pessoal querer um recurso mágico que vai reduzir a dor, então
coloca lá infiltração de plasma rico em plaqueta, quer fazer repouso, quer fazer gelo, quer fazer laser, ultrassom, qualquer coisa que seja passiva e não envolva exercício progressivo associado, pode trazer até algum alívio em curto prazo, mas em médio e longo prazo a sobrecarga vai estar lá, porque se a pessoa não tem a robustez do sistema como um todo para lidar com as forças, ele simplesmente tratou o sintoma, foi paliativo, né, o tratamento que foi feito. Uhum. Fazer um comentário dessa parte também. É muito interessante que se você estuda tendinopatia, dificilmente você chega nos tratamentos da eletrotermofototerapia, né, dos agentes eletrofísicos, mas se você estuda exclusivamente agente eletrofísico, você sempre chega em tendão e lesão muscular, né? Então, dependendo da via que você estuda, você não chega no mesmo lugar. Ou seja, né, o conceito de tendinopatia não necessariamente chega nas terapias, agentes eletrofísicos. Então, cuidado com esse viés, porque normalmente essas terapias elas vão estudar coisas mais celulares e vão tentar entender um pouco mais todo esse funcionamento, né? Então, isso é uma coisa que eu reparei que todo mundo que quer estudar laser chega em tendinopatia, só que o inverso não acaba acontecendo, né? Isso é interessante de pontuar. Além disso, outro erro comum, a gente tem o pessoal que tenta tratar o exame de imagem, não do paciente. Então, é uma coisa fundamental a gente entender que existem alterações estruturais em pessoas assintomáticas. Mais ou menos 25% das pessoas que nunca tiveram dor no tendão vão ter alteração estrutural no tendão patelar, por exemplo, se você fizer ultrassom nessas pessoas. E você ficar tratando o exame de imagem, querendo mudar o exame de imagem, você vai se frustrar, porque, como eu falei, a estrutura com frequência não muda, mas não tem correlação com função nem com dor. Então você precisa, como eu falei, dar a carga progressiva e esquecer o exame de imagem como sendo algo norteador na sua prática, né? O que é um problema, porque com muita frequência os pacientes chegam para a gente com um medo muito grande de ruptura de tendão, porque disseram para eles que o tendão dele está degenerado, está com uma alteração muito grande na estrutura, ele tem medo de colocar carga porque ele acha que ele pode romper. Então é até difícil às vezes fazer com que eles tenham uma boa aderência a uma intervenção com carga progressiva porque ele tem medo da ruptura. Então isso é outra coisa que pode provocar mais dano do que qualquer coisa. Você dá muita ênfase para o exame de imagem. Outro erro comum é não entender que carga progressiva é chave para o tratamento. A gente precisa aumentar a capacidade do tecido de suportar carga, que é o que ela evoluiu para conseguir fazer. Tendões são muito bons em transmitir energia de um osso para o outro, são muito bons em ter o componente elástico de gerar um potencial de energia elástico que vira energia mecânica logo em seguida, inclusive fazendo uma economia de energia, né? A gente tem alguns estudos evolutivos com cangurus mostrando que eles precisam de contração, muito menos contração muscular da musculatura propulsora, porque eles usam muito o componente elástico do tendão de Aquiles deles, quando eles fazem aquela força reativa, né? Eles fazem o ciclo alongamento e encurtamento, o tendão deles é extremamente eficiente em gerar essa força de propulsão e ele precisa usar menos contração muscular, menos ATP, então ele precisa consumir menos capim, por exemplo. Então, acredita-se que exista também um componente evolutivo associado aí com os tendões terem essa habilidade de transmitir energia elástica e transformar ela em energia mecânica. Então a gente tem que entender que os tendões de membro inferior têm esse comportamento e a gente precisa preparar eles progressivamente para voltar a ter esse comportamento de mola na nossa reabilitação. O próximo erro é justamente esse, é pular a fase de armazenamento e liberação de energia no tratamento, que é essa fase de pliometria, de ciclo alongamento e encurtamento, que para os tendões de membro inferior é fundamental. Então, vou tratar uma tendinopatia de Aquiles, uma tendinopatia patelar, e eu faço só o protocolo excêntrico e devolvo o meu atleta para o esporte, eu pulei uma etapa fundamental, que é essa etapa de ciclo alongamento e encurtamento, que é o que vai dar aquela força reativa, aquela força de energia elástica virando energia mecânica para a propulsão, para o gesto esportivo como um todo. Então, é um dos erros mais comuns que eu vejo também. E foi até, inclusive, uma coisa que me assustou, né? Saiu um artigo no Brazilian Journal of Physical Therapy sobre as intervenções que são mais prescritas para pacientes com tendinopatia patelar no Brasil, e eram pessoas com um bom nível de formação, um bom nível de formação com especialidade, inclusive já, e me assustou ver que menos de 50% das pessoas prescrevem exercício pliométrico para reabilitar tendinopatias. Então, muita gente prescreve recurso eletrofísico, uma série de variáveis que não tem uma evidência tão sólida para tratamento dessas disfunções e esquecem, às vezes, que o gesto esportivo envolve pliometria, inevitavelmente. Então,
Se eu não preparar esse indivíduo para essa demanda, é muito provável que eu tenha uma recidiva por sobrecarga lá na frente. Outro erro importante que a gente tem ainda é não levar em consideração a importância que o repouso tem para os tendões, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, repouso demais é muito prejudicial para os tendões. O repouso de poucas semanas, né, 2 semanas de imobilização, por exemplo, já traz uma diminuição significativa na força necessária para romper um tendão, por exemplo. A gente tem estudos com isso já, tem estudos em vivo também com elastografia para ver a rigidez dos tendões, e eles percebem uma mudança muito expressiva das propriedades mecânicas do tecido com poucas semanas de imobilização. Então pensem nos pacientes de vocês que são sedentários, ou mesmo no atleta que ficou muito tempo no off-season, muito tempo sem treinar, e de repente voltou para uma pré-temporada muito intensa. Então a gente precisa de carga todos os dias para os tendões, e dependendo da demanda esportiva, uma carga de uma intensidade relativamente alta, com um repouso adequado também, dependendo do estímulo que você deu. Então, repouso de menos é muito prejudicial, mas também não dá o repouso adequado, impede a renovação adequada do colágeno. Então, o que tem se falado é que a gente deveria preconizar ali pelo menos 36 horas de repouso entre estímulos de altíssima intensidade, né, seja na reabilitação, seja em estímulos de prática esportiva. Eu deveria dar esse repouso para as estruturas, mas se eu der repouso demais também e simplesmente aumentar o volume de intensidade de treinamento em seguida, a minha chance de evoluir mal também é muito grande. Então, entender quando usar o repouso e entender que repouso demais também é muito prejudicial para essa estrutura. Uma outra questão importante é não dar a ênfase para a educação e manejo de carga, que é outra coisa que eu vejo um erro muito comum, é o pessoal não fazer aquela aliança terapêutica no início, não conversar com o paciente, não explicar que é um processo, não explicar que demora algum tempo para ele conseguir realmente construir a robustez que o sistema dele precisa. Então, eles estão acostumados com promessas mirabolantes de que eu trato a sua dor em 2 semanas, eu resolvo o seu problema em uma única sessão. E aí as promessas mirabolantes, elas raramente vão ser cumpridas, né? Porque o tendão precisa de tempo para se adaptar. E aí a gente tem que ter essa aliança terapêutica no início e conversar com o paciente de uma forma muito franca, explicar para ele o prognóstico, explicar que o processo envolve aquela carga progressiva, principalmente com atletas, conversar para eles não se testarem o tempo todo, que é uma coisa muito comum, né? Eu tive experiências muito ruins no começo, quando eu não entendia bem isso, que é aquele cara que ele está melhorando, ele vai se testar para ver como é que ele está. E aí ele faz aquele aumento do volume ou da intensidade do treinamento dele, e ele volta com um repique muito grande nos sintomas e na dor dele como um todo, porque eu não tive aquela conversa franca com ele de, na hora que você estiver pronto, eu vou ser o primeiro a falar para você voltar com uma atividade um pouco mais intensa, mas é importante que você entenda o processo e que se você fizer algo muito além do que o seu sistema consegue lidar, a gente vai dar mais passos para trás do que para frente. Então, essa conversa inicial, essa educação sobre manejo de carga, explicar para ele que todas as cargas têm que ser levadas em consideração, da atividade de vida diária, do esporte, do trabalho, tudo tem que ser levado em consideração na hora de a gente fazer ali nosso planejamento de como é que a gente vai lidar com aquele tendão na reabilitação. Então, falhar em fazer isso acaba gerando falhas muito comuns na reabilitação por falta de simplesmente uma boa conversa, uma boa educação com o paciente. E um último erro, que é muito comum também, é o pessoal não tratar a cadeia cinética, que aí é um erro comum que é muito específico de pessoas que gostam de tratar a estrutura ou que estão só focadas nesses protocolos e querem que todos os pacientes se encaixem nesse protocolo clássico de exercício excêntrico, e aí vai inevitavelmente falhar em tratar, por exemplo, a força dos flexores plantares, a força do glúteo, a mecânica da aterrissagem de salto, olhar para o sistema como um todo. E aí quando o cara tem a Jill Cook fala bastante sobre isso também, o cara salta parecendo um pato, né? If you hop like a duck and you have an injection, you still hop like a duck. Então ela usa essa expressão, né? Se você pula que nem um sapo, um pato, né? E você faz uma infiltração para tratar seu tendão ou qualquer recurso passivo e continua pulando que nem um pato, você vai sobrecarregar de novo a sua estrutura. Então, olhar para a cadeia cinética, olhar para as diferentes articulações e como é que elas estão lidando com aquela carga, força de reação do solo, isso é muito importante também para ter resultados mais expressivos em longo prazo. Legal. E são fatores, de certa forma, eles parecem até meio óbvios, né, mas quando a gente vê, as pessoas ainda estão falhando nesses mesmos pontos,
E até quando você coloca, né, tipo, falar do repouso e falar do manejo de carga, eles estão muito próximos, né, então falta um pouco desse entendimento, eu acho que principalmente, Scatoni, do que fazer com o atleta, o paciente, além da clínica, né. Porque eu acho que naquela hora que está no manejo até ok, as pessoas têm um bom senso, mas, não pensam muito nessa carga extra que acontece fora de consultório e acaba falhando muito, né. E eu quero aproveitar, puxar o Rafa aqui para falar um pouco que ele também tem um trabalho super interessante de, tendinopatia supraespinal, né, Rafa. E aí eu acho que é legal colocar uns detalhes, porque tem alguns achados que ainda não estão nem publicados, então são spoilers. Então fica à vontade, Rafa, porque como o Scatoni falou muito de membro inferior, né, alguns detalhes dele de membro superior é bem interessante. Eu fico me fazendo contar meus resultados antes de estarem publicados, você viu, né? É, Você viu, né, Rodrigo? Olha o que ele Spoiler. faz comigo. Spoiler. Spoilers. Na verdade, uma parte do meu doutorado foi, ou envolveu, né, tentar... O meu doutorado como um todo envolveu tentar entender os mecanismos associados à dor relacionada ao movimento. Tentando desvendar um pouquinho o que há além da biomecânica, né? Então, para isso, eu acabei conduzindo uma série de pesquisas com diferentes metodologias e o meu foco acabou sendo muitas vezes com movimentos do membro superior para investigar isso. Uma dos estudos que eu conduzi era um estudo que tentava entender se a distribuição da dor no movimento, ou em tarefas, né, e movimentos comumente relatados como dolorosos por pacientes com dor persistente no ombro, né, diagnosticados com síndrome da dor subacromial, se ele tinha alguma relação com o estado do tendão, né, essa era uma primeira pergunta, então se existia algum tipo de rotura, um diagnóstico de tendinopatia, algum tipo de rotura parcial, até uma rotura transfixante dos tendões do manguito, e até com relação ao nível de infiltração, com a qualidade do tecido, a gente investigou várias variáveis. Porque ainda existe essa ideia, né, ainda esse senso comum entre muitos profissionais que lidam com o movimento de que, como dor é entendido como lesão, a dor no movimento é entendida como um sinal de lesão. Né? E normalmente, movimentos específicos, isso a gente até vê no dia a dia clínico, testes e posições e movimentos específicos ainda são usados como tentativas de entender o tecido de origem do problema, mesmo quando a gente sabe que a literatura não corrobora com essa ideia. Então, a gente pegou mais ou menos 140 pacientes com diagnóstico de síndrome do impacto do ombro, ou dor subacromial, e a gente tinha a ressonância magnética de todos eles, e a gente fez uma investigação inicial para tentar ver quais eram os fatores associados com a distribuição da dor no movimento. A gente construiu alguns modelos aí de regressão para tentar entender isso, né? E o interessante é que, mesmo nos modelos mais iniciais, né, a gente viu que realmente quando você considera todos os dados estruturais do tendão, dos tendões, na verdade, como número de tendões acometidos, nível de infiltração que a gente tinha no tendão, né, pelo nível de Goutallier, espessura do tendão, se havia rotura transfixante, mesmo quando você considerava várias características que tinham a ver com a explicação causal daquela dor espalhada no movimento, essas variáveis estruturais não tinham nenhum poder explicativo para falar por que a manifestação da dor no movimento acontecia como ela acontecia. E o nosso achado foi ao encontro de um pouco do que a literatura está falando, né, de que alguns sinais de sensibilidade aumentada na região eram fatores explicativos. Né? Então, a presença de dor no repouso, a presença de alodínia, sinais de alguma sensibilidade aumentada na região, esses sim tinham associação com a distribuição da dor no movimento, mas nenhum fator estrutural tinha essa associação. Né? Então, foi até um achado bem interessante, porque a gente nunca tinha visto, inclusive foi um dos gaps que a gente estava tentando preencher na literatura. Existem várias pesquisas tentando ver estrutura versus dor geral, né? Intensidade de dor como um todo, mas não tinha nenhum trabalho que tinha visto a distribuição da dor no movimento, né? Como que ela se distribuía em movimentos comumente relatados como dolorosos por pacientes com essa característica. Assim. Então, acho que vai muito ao encontro do que o Rodrigo falou, né? A gente sabe que tem características bem diferentes, aí tendão de membro inferior e de membro superior, inclusive com relação à sensibilidade da via nociceptiva, mas mais um dado corroborando aí de que a estrutura não parece ser uma variável explicativa muito poderosa para a gente poder entender a dor de pacientes com alterações tendíneas. Bom. Scatoni, quer preparar o Rafa para a banca? Fazer alguma...
Eu acho que essas colocações dele, né, são muito respaldadas pelos dados que ele tem, né? Ele não tá tentando extrapolar uma teoria que não é verossímil com base no que ele acha, né? Os dados estão mostrando para a gente que a gente tem que olhar para mais do que simplesmente para a estrutura, né? Que a dor é muito complexa, ela é multifatorial e que a gente tem que parar de ficar pensando em tratar a estrutura só, porque senão a gente realmente vai falhar em muitos casos, né? Eu acho que a evolução da fisioterapia musculoesquelética desses últimos anos tem sido justamente essa, entender um pouco mais a complexidade do problema, né? Muito bom. Scatone, a gente vai infelizmente chegando nos momentos finais aqui. Palavras finais de paz, amor e esperança aí para todo mundo. Então, fique à vontade para fechar. Eu acho que trazendo ainda para algumas questões do excêntrico, né, que foi o nosso tema inicial, né, não é que o excêntrico é a intervenção terrível, que não serve para nada. A gente tem uma série de trabalhos mostrando que tem resultado, né, e pode ter resultado por uma série de variáveis, né, os efeitos benéficos do exercício como um todo. Você está dando carga progressiva para o tendão. E acho que outra coisa muito positiva dos protocolos excêntricos é que você consegue fazer eles em casa. Você não precisa de nenhum aparato mais tecnológico, mais avançado, nem academia você precisa. Você consegue fazer em casa com uma rampinha ali, um degrau, e você consegue fazer uma intervenção razoavelmente boa que tem evidência de que traz resultado. Mas mesmo os protocolos excêntricos que ainda são feitos hoje em dia, chamando de protocolo de Alfredson, já estão fazendo coisas melhores do que simplesmente o 3 de 15 todo dia. Tem lá o artigo do Breda, mais recente, de tendinopatia patelar, faz uma fase final de pliometria, mesmo nessas pessoas que fizeram o protocolo de Alfredson. Então, aí ele vê um bom resultado, e aí as pessoas acham, então eu posso fazer só o excêntrico e uma pliometriazinha no final. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para um pouco mais que isso, né? Algumas desvantagens do excêntrico, por exemplo, é o fato de que se você faz durante a temporada, a gente tem uma série de trabalhos mostrando que você causa mais mal do que bem. Você tem que tirar o cara do esporte para fazer o protocolo excêntrico para dar resultado. Tem até um estudo que tentou ver se um protocolo excêntrico preveniria a tendinopatia, e ele viu justamente o contrário. Se você pegar pessoas que têm alteração estrutural no tendão já e submeter, assintomáticos, e submeter eles a um protocolo excêntrico, eles desenvolvem tendinopatia. Porque a sobrecarga do treinamento mais aquele 3 de 15 todos os dias, 2 vezes por dia, é sobrecarga demais para uma estrutura que precisa de repouso. Então, a gente precisa tomar os devidos cuidados e entender a intervenção com as suas devidas limitações. Uhum. De novo, ele não prepara o tendão para o ciclo alongamento e encurtamento rápido se você não faz a pliometria na fase final. Você não tem uma boa renovação do colágeno com uma intervenção de todos os dias, 2 vezes por dia, né? Como, por exemplo, você tem na intervenção do treino lento de alta carga. Então, existem uma série de limitações. Mas eu acho que a principal você não trata os fatores causais. Você não fez um tratamento da cadeia cinética, você não tratou a sobrecarga em termos de carga excessiva de treinamento da pessoa, você simplesmente está fazendo um protocolo quadrado de carga progressiva para a estrutura. E se você não olhar para o todo, não fizer uma boa avaliação, você está fadado ao fracasso, né? Então, acho que se for para vocês levarem uma mensagem final, né, seria essa de você, de fato, avaliar o indivíduo que está ali na sua frente, você entender as limitações e as partes positivas das intervenções que você está propondo e, de fato, entender a fisiopatologia daquela alteração que você está tentando tratar para realmente você ter uma chance maior de ter bons resultados com o seu paciente. Sensacional. Rafa, alguma palavra final aí? Eu acho que a discussão desse episódio vai muito ao encontro dessa ideia de que a gente não vai achar uma bala mágica para as condições, né? Que muitas vezes é o que a gente vê clínicos procurando, e pacientes, na verdade, até mais do que talvez clínicos. E que a gente tem que talvez olhar um pouco além do tamanho de efeito das intervenções, né? Então, o Rodrigo falou uma coisa legal. Olha, a gente talvez tenha tratamentos melhores que o excêntrico, pelas novas evidências com relação ao tratamento de tendinopatia de membro inferior, mas às vezes, né, a melhor opção não necessariamente é a mais implementável na vida daquele paciente. Então, eu acho que não é sobre abandonar ferramentas que nós sabemos que têm algum efeito, mas é sobre tentar usar as ferramentas da melhor maneira para maximizar a chance do paciente melhorar. Eu acho que a mensagem é mais sobre isso, né, do que se existe um vilão ou bonzinho das intervenções aí. A gente não está demonizando o treino excêntrico, é só que já dá para olhar um pouco além dele, ou tentar entender que existem contextos onde ele pode ser mais útil do que um treino com carga quando o paciente não tem equipamento para isso, por exemplo. Perfeito.
Bom, a minha mensagem final em cima dessa discussão é que não tem como tirar o excêntrico da história, tá, gente? Todo exercício também tem excêntrico e concêntrico. Perfeito. Então a gente não precisa ter tanto trabalho para isso, tá? Bom, gente, então acho que é isso. Scatone, muito obrigado aí por toda a conversa, por todo o papo. Rafa, valeu também. Um grande abraço para todo mundo e valeu.